Prazo para pagamento da primeira parcela do 13º termina hoje. Taxa de desemprego diminui na região metropolitana de São Paulo. Ministério da Saúde aponta aumento do número de casos de HIV entre os homens. Quarta-feira, 30 de novembro de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do J mais, seu jornal regional, transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 19 horas, pelo canal 27 da NET ABC e também pelo Facebook. Participe, viu? Acompanhe nossas notícias, repito, participe do programa, envie sugestões de pauta, nós estaremos conectados com vocês. Agora, vamos lá para as notícias. Nesta terça-feira, a Polícia Civil, com a ajuda da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prendeu uma quadrilha composta por 8 indivíduos, sendo 2 policiais militares. A investigação, denominada de Galileia, está sob comando do delegado seccional de Santo André, Dr. Hélio Bressan, e teve início há 8 meses. As prisões foram efetuadas nas zonas oeste e leste da capital. Foram apreendidas mais de 10 mil munições e 30 armas entre fuzis, pistolas e revólveres. As munições eram contrabandeadas pela quadrilha para uma facção criminosa. Na casa de um dos policiais presos foi encontrado o galpão, onde eram fabricadas as munições. A Polícia Civil suspeita que o policial em questão contrabandeava munições de uso da própria Polícia Militar. O caso continua sob investigação. A Secretaria da Educação de São Paulo estipulou as datas para escolha de vagas de mais 1.000 professores do ABC remanescentes do concurso para ensino fundamental. A partir do dia 6 de dezembro agora, os convocados devem ir às diretorias de ensino. A seleção foi feita com base no desempenho dos candidatos e na classificação final. Outras 4.000 vagas devem ser preenchidas na próxima chamada, que acontece antes do próximo ano letivo começar. Prazo para pagar a primeira parcela do 13º termina hoje. As empresas que optarem por pagar parcelado o 13º salário têm até hoje à meia-noite para depositar o benefício ao trabalhador. Para quem já estava empregado desde janeiro deste ano, a primeira parte da gratificação será exatamente a metade do salário bruto, ou seja, sem desconto da contribuição previdenciária do imposto de renda. Já a segunda parte será depositada até o dia 20 de dezembro. Para aqueles que optarem receber o adiantamento do 13º quando saiu de férias, só receberá amanhã, se desde o descanso remunerado teve reajuste salarial ou recebeu diferenças do dissídio coletivo. O 13º pode ajudar, claro, com despesas de início de ano, como IPVA, IPTU e etc. De acordo com pesquisas da Fundação SEAD-DIESE, a taxa de desemprego diminuiu. Em outubro, a taxa de desemprego caiu para 17,2%. Já em setembro, o índice era de 17,5%. O contingente de desempregados foi estimado em 1.910 pessoas, 16 mil a menos do que o mês anterior. O resultado aponta a elevação do nível de ocupação, com geração de 111 mil postos de trabalho. Em taxa superior à da população economicamente ativa, 95 mil pessoas se incorporaram ao mercado de trabalho da região. O índice de desemprego aberto, ou seja, pessoas que buscam trabalho nos últimos 30 dias e não trabalham nos últimos 7 dias, variou de 14,4% para 14,3%. Quanto ao nível de ocupação, houve alta de 1,2%. O contingente de ocupados foi estimado em 9.192 pessoas. Entre agosto e setembro deste ano, o rendimento médio real dos ocupados cresceu 1,2%, ficando em aproximadamente R$ 2.000.
O rendimento dos assalariados subiu 0,3%, ultrapassando os R$ 2.000. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem projeto que define um teto para os juros do cartão de crédito, ou seja, o limite da taxa cobrada pelos bancos no chamado rotativo seria de cerca de 28% ao ano. O senador Ivo Casol, autor do projeto, disse que os juros abusivos exigem limites regulatórios. O projeto vai seguir agora para votação em plenário. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta quarta-feira em queda de 0,25%, vendido a R$ 3,38. O euro terminou com desvalorização de 0,76%, vendido a R$ 3,59. E a Bovespa encerrou em alta de 1,64%. O Hospital Municipal Universitário de São Bernardo realiza homenagem aos bebês recém-nascidos que estão em incubadoras na unidade de cuidados intermediários. A campanha integrou o dia de sensibilização e reflexão sobre a prematuridade. Além das graciosas fotos dos bebês com capas de super-heróis, as mamães assistiram vídeos, palestras e também depoimentos de outras mamães cujos filhos superaram as dificuldades enfrentadas pelos que nascem antes da 37ª semana de gestação. O Ministério da Saúde revela que o número de casos de HIV entre os homens aumentou. Para quem não sabe, amanhã, dia 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial de Luta contra HIV e AIDS. Em virtude disso, o Ministério da Saúde divulgou alguns dados que apontam que a infecção cresceu entre todas as faixas etárias do sexo masculino. Dos 20 a 24 anos, por exemplo, a taxa de detecção em 2005 subiu de 16,2 casos para cada 100 mil habitantes e em 2015 para 31,1 casos. Além disso, os números mostram que os jovens de 18 a 24 anos permanecem como o grupo mais vulnerável em meio à epidemia no país. Apesar do diagnóstico tardio ser menor nessa faixa etária, entre os que são soropositivos, 74% buscaram algum serviço de saúde. Apenas 57% estão em tratamento e 47% tiveram carga viral suprimida. E um dado positivo é que o número de casos entre mulheres apresentou queda em todas as faixas etárias. Em 2005, eram 32 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2015, esse número chegou a 16 casos a cada 100 mil habitantes. Anualmente cresce no Brasil o número de casos de câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer estimou que este ano mais de 60 mil novos casos da doença ocorreram no país. Para falar mais sobre o assunto, recebo nos estúdios da TV Mais o Dr. Fernando José Saito, urologista e também professor da Faculdade de Medicina Santa Marcelina. Boa noite, doutor. Obrigado por ter vindo. Por ser uma doença perigosíssima, qual a idade onde o homem deve começar a realizar exames preventivos? A idade certa seria entre 45 e 50 anos, é a primeira visita ao urologista. Isso não acontece, né, doutor? Isso, infelizmente, não acontece. Hoje a gente sabe que mais da metade dos homens acima dos 45 anos nunca foram sequer numa única avaliação com o urologista. Ao que o doutor atribui essa falta de tenência, digamos assim, dos homens, né, de fazer essa prevenção tão necessária? Na verdade, existe muito tabu em relação à avaliação da próstata, ao exame da próstata, e existe um comportamento do homem que é arredio ao cuidado com a sua própria saúde. Isso é desde a adolescência e se expande pela idade adulta. Um dos cânceres femininos que tem maior divulgação é das mamas, né? Então, as campanhas divulgam que ela deve, ao banhar-se, fazer o exame de toque, essa coisa toda. Existe alguma coisa que possa ajudar os homens também a se autoprevenirem? No caso do câncer de próstata, só o exame de toque e a dosagem do PSA
que tornam possível a identificação precoce do tumor, quando ele ainda pode ser tratado, por quê? Ao contrário da mulher, em que o nódulo da mama ele é tocável, ele é palpável, no homem não existe sintoma nenhum. Então, nesta fase inicial, só a prevenção através do PSA e do exame de toque é que torna possível a identificação do câncer curável. Em termos de tecnologia, o que se adiantou, o que se avançou na última década em relação aos tratamentos dos mais variados cânceres? Tanto a radioterapia, que é um tratamento não cirúrgico para o câncer de próstata, mas principalmente a cirurgia, evoluiu muito nesses últimos 10 anos, né? Hoje, mesmo no Brasil, a gente já está iniciando um processo que é a cirurgia robótica, que é para o tratamento do câncer de próstata, através de uma tecnologia que permite que as sequelas sejam mínimas, principalmente quando a gente fala de incontinência e de impotência. E o que falar para os homens já diagnosticados? Os já diagnosticados, o importante é, primeiro, saber que o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta e, portanto, na fase inicial, mais de 90% dos homens podem ser tratados e curados e ficarem livres da doença, desde que o diagnóstico seja feito de uma maneira precoce. Nós estamos no último dia de novembro e todo mundo está se despedindo do Novembro Azul. Não. Não é só em termos de campanha, porque a preocupação deve continuar, né, doutor? Exato. A preocupação com a saúde do homem ela é permanente, não só em relação à prevenção do câncer de próstata, mas para cada vez mais a gente aumentar essa consciência do homem como o principal cuidador da sua própria saúde. E não existe idade mínima nem máxima, né? Uma pessoa com uma idade bem avançada que ainda não teve, graças a Deus, pode vir a ter a qualquer instante? Pode vir a ter, quanto mais velho, maior é a chance do homem desenvolver um tumor de próstata. Então, todo o homem deve procurar o seu urologista, o seu médico de confiança, para discutir, porque isso é muito individualizado de homem para homem, quais são as opções nessa investigação e nessa detecção precoce do câncer. Obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço. Doutor Fernando José Saito, urologista e professor da Faculdade Santa Marcelina. A seguir, divulgadas as datas de feriados nacionais e pontos facultativos de 2017. Não saia daí. O J+ volta já. E para falar mais sobre o fatídico acidente aéreo que fez 76 vítimas entre a equipe do Chapecoense e tripulantes da aeronave, estou recebendo aqui nos estúdios do J+, o José Luiz Matos, da ABC Fly. Boa noite, José Luiz, bem-vindo. Boa noite, Darcio. O que se pode atribuir a esse acidente, José Luiz? Darcio, realmente é um negócio que comove muita gente. Nossa, eu estou com o peito abafado aqui desde terrível. ontem. E nós, do meio aeronáutico, mais comovido ainda é justamente envolver a nossa atividade, né? E é uma premissa básica para quem está envolvido na aviação que deve evitar um pouquinho comentar a respeito, especular a respeito dos motivos. Só que hoje, em função da tecnologia que nós temos disponível, nós tivemos já contato com praticamente tudo o que aconteceu. Nós já tivemos contato com o áudio, né, do piloto falando com a aeromoça. Tivemos de testemunhas, tivemos inclusive pilotos de outros aviões que estavam lá no momento. Então, já é possível reconstituir praticamente tudo o que aconteceu e chegar, evidentemente, a uma ideia do que de fato pode ter acontecido, né? Então, o que a gente sabe, na verdade, é que um acidente nunca acontece só por aquele fato em si. Então, já está praticamente constatado que acabou o combustível do avião, né? Então, comenta-se, bom, a gente viu pelo radarzinho ali também, não é? Aliás, esse radar tem aí 24 horas, nós temos duas ferramentas para acompanhar as aeronaves por radar, então qualquer cidadão pode acessar isso pela internet ou pelo celular mesmo, né? Com aplicativos para acompanhar a aeronave em radar e também escutar o contato entre as aeronaves e os órgãos de tráfego aéreo. Então, hoje dá para... Então, constata-se que ele chegou e ficou orbitando lá em volta do aeroporto. Eu não sei a altura que ele estava, nem a distância. Por diálogos que a gente tem acompanhado, então, pessoas que, em tese, conhecem a rotina da companhia, ouviram o que aconteceu lá,
já era um hábito daquela empresa operar realmente no limite do combustível, o que não é permitido pela regulamentação. Então, Ele chegou no talo lá, ele chegou para pousar. Ele chegou já, e estava tudo certo, já não era a primeira vez que isso acontecia, ele ia pousar sem problema algum, não tivesse ocorrido a emergência com uma outra aeronave. Então, o aeroporto foi disponibilizado para aquela aeronave boliviana, era um Airbus que estava indo para o Caribe e teve que desviar para o aeroporto. E aí as aeronaves estavam chegando, e ele era o número 3 para chegar, tiveram que fazer a espera. Então, ficavam lá orbitando, né, aguardando que a pista fosse liberada. Ele não tinha esse tempo, ele não contava com esse imprevisto. E será que esse Airbus, como comentou-se, estava realmente com vazamento de Provavelmente, combustível? o alegado que era um vazamento na turbina, um problema no motor, tanto que não era o caminho dele lá, não era a rota dele lá, ele foi para um ponto ainda técnico. tem tudo isso. Tem, então... Bom, é o que dizem, né? Todo acidente aéreo ele tem caráter de uma síndrome, né? São vários fatores que contribuem. Uma sequência de eventos. Então, já havia uma cultura errada na empresa, é o que está sendo levantado, e agora na investigação, com certeza, vai ser verificado isso. Então, já era um hábito isso. Uma aeronave não pode fazer um voo sem ter o combustível suficiente para chegar ao destino, mais um destino de alternativa e mais 30 minutos de voo. Pelo menos isso que ocorre lá, que era a legislação da Bolívia, né? Que também é parecida com a do Brasil e tudo mais. Então, ele já estava descumprindo um regulamento básico, né? Já sabendo, então, ciente e consciente de que poderia ter um problema. Ele não contava, evidentemente, com aquela claro. Espera demasiada em função do incidente com outra aeronave. Né? Serve como aula para a BC Fly e seus alunos? Eu dou aula disso, inclusive amanhã nós vamos ter uma aula disso, isso é abordado diretamente. É uma questão de cultura, então a gente já trabalha com o aluno para, desde o comecinho, ter essa cultura de segurança de voo. Se tem uma profissão que precisa de penetração, conscientização, não é? Aprimoramento, não é? Sim, claro. É diferente você estar com um carro, né? Você pode ser um pouquinho displicente com o carro, porque a consequência é que o carro para e você vai para o acostamento. No avião não tem esse tempo. Com certeza. É lamentável, não? Nós lamentamos profundamente uma coisa. A pessoa errou, pagou com a vida, mas levou junto. Levou junto outros tantos. Tá bom, Zé Luiz. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Muito obrigado. José Luiz Matos, da BC Fly, em entrevista ao J+. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que fazer aborto até o 3º mês de gestação, independentemente do motivo, não é crime. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin votaram a favor. Em seu voto, Barroso disse que a criminalização do aborto nos 3 primeiros meses viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Além disso, Barroso disse que o aborto não é bom e deve ser evitado com educação sexual. A quarta-feira foi de tempo instável na região, com muita garoa durante o dia. Comparando com segunda-feira, a temperatura caiu 11 graus, chegando aos 16 na parte da tarde. Veja como fica a previsão para amanhã. Em Santo André, a mínima prevista é de 14 graus e máxima de 20. Na capital de São Paulo, mínima de 14 e máxima de 22 graus. No litoral, o tempo fica entre 18 de mínima e 25 graus de máxima. No interior, a previsão é de 18 graus de mínima e 26 de máxima. Os vereadores de Santo André aprovaram ontem o orçamento geral do município para o exercício de 2017. A peça orçamentária está estimada em 3 bilhões e 182 milhões de reais. O valor é menor do que o apresentado para 2016. O projeto deve retornar para a segunda votação na quinta-feira, quando serão avaliadas mais de 200 emendas protocoladas pelos vereadores. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgou hoje os dias de feriados nacionais e pontos facultativos de 2017. A publicação foi feita hoje no Diário Oficial da União.
A observação das datas deverá ser feita pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, preservada a prestação dos serviços considerados essenciais. Serão 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. Um deles caindo no sábado, 28 de outubro, quando é comemorado o Dia do Servidor Público. Segundo o Ministério, a norma não aborda a necessidade de movimentação dessa data, porque ela não é um dia útil. Além disso, é vedada a antecipação de ponto facultativo pelos órgãos. É estipulada também os dias de guarda dos credos e religiões não relacionadas poderão ser compensados, desde que sejam autorizados de maneira prévia pelo responsável pela unidade administrativa de exercício do servidor. O Ministério também ressaltou que os feriados declarados em lei estadual ou municipal serão observados pelas repatriações da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional nos respectivos locais. E a relação completa dos feriados você pode conferir no nosso portal tvmaisabc.com.br. E agora vamos às notícias do esporte com o nosso comentarista esportivo, Marcos Bonechini. Mas não quer passar, viu, Marcos? Fica aquela amargura. É um negócio impressionante, né? Tá difícil, né? Boa noite. Tá quase que impossível, né? É o que a gente falou ontem, né? Eu acho que acabou a alegria do esporte, do futebol principalmente, no Brasil. E a gente vê manifestações pelo mundo, né? Com relação a essa tragédia, né? Que comoveu e está chamando a atenção do mundo. E hoje, cada vez mais informações do que pode ter acontecido, né, com o voo, né, e se chega, pelo menos, a uma prévia, né, de que realmente foi a questão do combustível, né. E tudo que é súbito assim, nós conversamos agora com um especialista, a gente não engole, pô, não tem como passar isso, pô. E assim, principalmente quando você lida com a relação do esporte e a vida é um negócio muito forte, né. E um time que vinha de destaque, enfim, com uma alegria muito grande. É óbvio que qualquer morte ela é traumática, mas... São agravantes, né? Agravante, é público, né? Uma coisa de pessoas públicas, enfim. É uma pena mesmo a gente ainda ver esse tipo de coisa por uma suposta aí falha, eu diria, humana no sentido de dar uma pane seca, quer dizer... Um avião que economizou combustível em prol de colocar um dinheiro Ele estava bolso. preparado para chegar e pousar. Não aconteceu isso, complicou. O que fere as regras aí internacionais da ANAC, da aviação. Né? E no Esporte Mais? Pois vamos voltando ao nosso ritmo, né? Vamos voltando. Brasileirão parado, né, Dárcio? Sem rodada, a rodada foi alterada, a última rodada para o próximo dia 11, não nesse final de semana, dia 4. Infelizmente, hoje a gente viu a CBF se pronunciar pedindo a Chapecoense que entre com o time em campo contra o Atlético Mineiro na Arena Condá. Um absurdo, né? Uma coisa fora de contexto nesse momento. Então, a gente vai falar sobre isso, inclusive, no programa. E vamos falar aí que o esporte regional está agitado, times já contratando, a tabela da Série A2 já saiu, de estreia, as duas equipes estreiam fora e a gente vai falar detalhes sobre tudo isso. Marcos, 8 horas em ponto. Em ponto. Belezura. Então, até lá. Agora vamos direto com a Mariana Fante, que está agora no Buffet Alfar, em Santo André, onde em breve terá início a festa de lançamento da 13ª edição da série Mercuca, este ano com o tema Craques na Cozinha. Boa noite, Mariana. Como estão as coisas por aí? Você já está no ar. Agora estamos no Buffet Alfar, em Santo André, e os convidados ainda não começaram a chegar por aqui. Apenas a equipe da revista Merck News, responsável por este evento incrível, que já está na sua 13ª edição. E o tema deste ano será Craques na Cozinha. E agora, ao meu lado, está o diretor da revista Merck News, Claudinei Luiz, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a expectativa sobre esse evento, que vai recepcionar daqui a pouquinho os convidados. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Mariana. Boa noite, Dárcio.
Olha, é uma satisfação muito grande cada ano que a gente faz esse evento. É o maior evento gastronômico do ABC. Então você, telespectador, você, internauta, nós informamos que é impossível vir para cá porque nós estamos lotados. Mas você poderá participar ao vivo pela TV+, logo depois, às 9 horas, né? Às 20h30. Às 20h30, vamos estar direto daqui. Então, você é nosso convidado. Curtir um pouquinho, sei que você vai ficar com vontade, mas quem sabe próximo ano, Mari? É isso mesmo. Então, daqui a pouquinho nós voltamos com mais detalhes desta festa incrível. E você que está em casa, mais uma vez, lembre-se, a partir das 8h30 da noite, a TV Mais transmite ao vivo esse evento maravilhoso, que é a 13ª edição do livro Merck Cuca, esse ano com o tema Craques na Cozinha. Confira tudo aí de casa, uma belíssima festa com você, Dárcio. Ok. Obrigado, Mariana. É o que eles falaram. Não se esqueça que ao longo da nossa programação você confere a cobertura ao vivo deste importante evento gastronômico da região. E olha lá, o J Mais ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Não se esqueça que você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo pelo Facebook da TV. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. O J Mais volta amanhã às 7 horas em ponto. Até lá, um bom descanso a todos.